Boa noite para você que está aqui ao vivo no Resenha de Condomínio, ao som de um celular tocando. Acontece, né? Vida de sindicatura é essa aí, né? Vamos hoje iniciar mais um episódio desse programa. Aqui já temos pessoas entrando, convidados entrando. A Márcia já está aqui. O grande Bussolete não falha né? Tá aqui também. Deixa eu... Começando o nosso bate-papo de hoje, porque é um tema inovador. Oi! E aí, tudo bem? Tudo e você? Só de boa? Só na vida, Na correria, mais de boa. Só na vida tranquila da sindicatura? Nossa, tranquilidade, nossa. Tô até zen. Tô até zen já, ó. Bem acompanhada, a gente tá zen. Tranquilidade da sindicatura é invejável, né? Só que não, né? Eu tô mandando uns convites aqui. Tá joia. O seu som tá baixo, tá longe também. Então vou aumentar aqui, ver se melhora. Melhorou? Ah, deu uma melhorada. Aí, ó. Peraí que eu já vou colocar aqui os nossos convidados aqui, já vou mandar uns convites. Aí eu vou mandar uns convites e vai sair tá a aqui, tela. que eu já vi, Ieda, Alessandra Morim, tem uma galera já aqui, hein? Aí, ó. Olá. Albélio. Olá, Albélio. Percival tá com o teclado. Oi. Boa noite, Noite a todos. Boa noite. Percival, você tá ouvindo? Tá muito baixa a ligação, eu não estou vendo nem o Vinícius, nem o Albélio. Mas engraçado que eu não tô te vendo também, não. Eu só tô vendo 3 aqui na tela. Vou entrar de novo. Na outra live, eu acho que isso é problema de internet, sabia? Pode ser. O Vinícius também está dando uma travada assim de vez em quando, mas tá dando para ouvir. Eu acho que a travada tá geral. Aqui o meu também, eu tô vendo todo mundo travado. Sério? Que doideira. E o Percival caiu. Daqui a pouco ele volta. Aí, ó, destravou. Às vezes era alguma conexão dele. Pera aí, vamos ver se ele retorna aqui. Esperar ele entrar de novo. Legal. Agora eu tô te ouvindo bem, sua imagem está tranquila, a Márcia também tá ótimo. Acho que era o Percival que estava estragando. Ainda bem que foi você que falou, não foi a gente. Já que ele não está aqui, né? Então estamos falando mal dele. Olha, vamos esperar ele entrar aí, mas desde já eu queria agradecer aí a presença de vocês. Vocês sabem que eu já estou há um tempo, desde o ano passado, querendo vocês aqui no Resenha. E eu sempre falei que o Vinícius tinha que ser os dois, que é papo cabeça, né? A gente não fala mais de Einstein, nem Freud, nem Jesus, né? Porque a gente conversa, né, sobre esses temas por fora, mas é um tema tão relevante quanto para a área da sindicatura, para a área condominial de uma forma geral. Na verdade, é mais abrangente, né, Alberto? É para a sociedade. Eu até escrevi, eu acho que você até curtiu lá, né? Sobre a traição de Judas, né? Eu fiz aquele artigo no LinkedIn, né? Mas é impressionante, né? Como que ele reage, porque geralmente a gente é traído pelos amigos, né? E quando você é traído por uma pessoa que não é muito próxima, você não dá muita importância não, mas quando é o amigo que te trai, é terrível. Gente, rapidinho, eu não sei o que está acontecendo. Aqui para mim, o Percival pediu para entrar na live, mas aí fala que não deixa ele entrar. E deixa eu ver, e eu não vejo ele aqui assistindo. Ele
fala que está ouvindo, né? Ele colocou até uma mensagem dele aqui. Ele fala. Tá ouvindo que deve estar no Instagram. Não, mas não tá mostrando ele aqui na live, aqui na relação aqui das pessoas que estão aqui, sabe? Agora apareceu. Não, Peraí. o Percival tá aqui. Peraí. Só um pouquinho. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Calma aí. Vê se ele sai e entra de Ele novo. Ele mandou um Eu convite acho aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Ele não tá legal. Porque ele tava com a... Aí, entrou. Agora entrei, mas não estou vendo nem o Vinícius, nem o Albélio. E eu não tô. Bem, só eu já tá bom. Mas eu não tô vendo ele, não. Mas Aqui não consegue- mostra o Percival pra mim, não. Eu tô Mas você vendo. consegue escutá-lo? Eu estou Escutar, ouvindo. eu tô ouvindo. Pois é, eu estou vendo todos vocês aqui. É ótimo. Para Eu mim tá estou vendo o excelente aqui. Vinícius, estou vendo o Vinícius, estou ouvindo o Vinícius, estou ouvindo o Albélio e estou vendo só a Márcia. O que também não é ruim, tá certo? Gente, olha aqui. Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês aqui, que coisa doida. No outro celular tá mostrando os 4. Aham. Mas aqui, aonde eu tô fazendo a live, só mostra eu, grandão aqui, ó. O Albélio aqui embaixo e a Márcia de cá. Olha que doideira. Aí. Tá, então tem que tirar foto no celular, tá? O problema do... Essas internet tá doido. Você tá vendo todo mundo aí, Márcia? Eu tô. Eu também. Então Tá. o print, Tá. o print de hoje é seu. Você que dá o print aí, tá? Porque aqui pro outro celular dá delay. É, eu estou vendo só a Márcia, mas não vou reclamar disso, não. Privilégio. Ah, É o da Márcia travou pra mim aqui. Não tô ouvindo ela. Eu também não estou ouvindo ela mais. Eu tô dizendo que eu não estou com Agora o meu sim. celular. Eu tô com o celular provisório, entendeu? Tem que ver aqui como é que eu faço pra tirar foto, porque não é Android, é iPhone. E vamos ver se eu conseguir. Vamos seguindo aí. Então, bora. Vamos Bom, lá. o Albélio tava falando do post do LinkedIn. Albélio, eu te cortei pra gente pôr o Percival aqui, mas continua aí a história do LinkedIn que você tava contando. não, o que eu coloquei lá foi sobre o comportamento de Jesus sobre a traição, né? E o que mais machuca a gente é quando a gente é traído pelos amigos que a gente gosta mais, né? E a preocupação dele não foi com a traição. Ele não queria perder o amigo. Por isso que ele fala uma expressão assim, o que tu fizeste, né? O que tu fazes aqui, né? Porque ele não queria perder. Então, eu acho que esse ensinamento, né, para a gente, em termos de resiliência, de empatia, né, com os outros, é muito importante, né? Esse entendimento, né, que a gente tem nas relações humanas, que geralmente a gente, às vezes, age de uma forma explosiva, né? Sem refletir, muitas vezes. Eu acho que ali ele nos dá um ensinamento de como que a gente tem que pensar e refletir sobre as adversidades, né, que muitas vezes aparecem. E na nossa vida a gente está constantemente, né, diante de adversidades, né, seja qualquer que seja a situação. Até aí em Buenos Aires, que eu adoro, é um Malbec, que é o meu vinho preferido. Você também tem as adversidades, às vezes não provar o bom vinho, mal. Mas, velho, uma das maneiras de superar a adversidade é aqui, ó. Estou tomando uma Stout Causbia de fabricação chilena, artesanal, de fabricação do marido da Macarena Raul Vargas, presidente da ICA Internacional. Ela me mandou aqui e logo, logo vai estar disponível no Brasil. Aqui, ó. É um merchan. Tá muito chique, hein? Ele abriu uma garrafa selecionada de cerveja. Já que esse programa é cheio de inovações, então eu já fiz o meu merchan. Não, Mas eu e Vinícius, a gente já tem a nossa dele. A gente ainda não é patrocinado, mas um dia a gente chega lá. E Saúde a todos.
Saúde. Tem uma outra uva, que é essa aqui que eu estou tomando, que é a espanhola, que é Tempranillo, que é uma uva Nossa, eu Tempranillo, adoro. que ela é excelente. Também tem um vinho encorpado, assim, a nível médio, né? E que é muito leve, assim, para você tomar. Então ele cabe bem em várias circunstâncias, né? Excelente, excelente vinho. Mas o meu Olha, preferido gente, é o mas para Malbec. um assunto de vinho, a gente vai ficar live no vinho, porque hoje eu fiz curso de vinho. Ah, É, ótimo. Ah, inclusive eu tenho um A amigo gente de Mendonça que entendeu o outro nosso dia gosto, né? a gente fez uma live sobre vinho que foi Mendonça e Portugal, né? Nossa, Que o Wilson também conhece entende muito de vinho italianos, não? e a gente ficou falando de vinho durante quase 2 horas. O problema foi terminar o programa, né? Porque a mesa Gente, eu estava adoro vinho muito italiano. pesada. Eu adoro vinho italiano. Italiano e português também é bom. Não, os portugueses são, de uma maneira geral, e você sabe que Portugal, eles têm o maior número de castas de uva, né? São Sim, 120, mais né? diversos, né? É, A maior é, diversidade de uva. isso. Você não tem assim um vinho de uma uva específica, né? Geralmente você tem uma mistura que eles chamam de blend, né? Isso. E essa história do blend é interessante porque quando eu estava em Mendonça, o mago do vinho de Mendonça é o Alejandro Berril, que foi o enólogo da Catena Malbec, né? Hoje ele tem a sua própria marca, que é o El Enemigo. E ele tem um restaurante chamado El Enemigo. E eu estava lá, né, tomando vinho, e ele chegou e começou a falar do vinho blend. Eu não estava nem interessado, eu estava interessado era de tomar o vinho, né? E eu não estava nem aí pro cara. E aí a minha esposa tirou uma foto, eu com o rosto assim, e o cara do meu lado, né? Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu vi no jornal assim, eleito o melhor enólogo do mundo. Eu falei, o quê? Eu conheci o cara. Tá vendo? Uma lição aí, né? A gente nunca pode menosprezar quem você não conhece, né? Tá Quem pode estar ali. subestimando quem você tá do lado, tá nisso, entendeu? Exa Ó, exatamente. Então, essa é uma lição muito interessante. Né, não, hoje vamos, aqui, pelo menos tá pra vinho. Eu que tô na cerveja mesmo. Tá um hoje friozinho, tem tá o mundo aqui. estamos na cerveja. Vamos fazer o nosso brinde. Vou tentar tirar o print aqui do outro telefone também, mas você tenta tirar Uhum. daí, vamos ver se você consegue. Tá. Só que- Então, Tá Vamos lá? bom, vamos lá. Ó, vamos lá, hein? Aí eu vou contar até 5, vambora. saúde a todos aí. Valeu. Saúde. Vai de novo, que eu perdi aqui. Vamos beber Perdeu? de novo. Não, vamos de novo, eu perdi. Peraí, gente. Ah, tá. 1, 2, 3 e... Calma aí. Saúde a todos. Agora foi. Bom, já que nós estamos com o copo na mão, Vamos pro brinde. Bom, nós Afinal de estávamos falando aqui, né, dessa questão, o Alberto comentando a questão sobre os vinhos e tudo, e até o Aldo comentou aqui, ó, tô gostando desse assunto. Só que até quando a gente, tanto eu quanto a Márcia, a gente estava conversando e trouxe a ideia, né, de trazer o Albélio e o Percival para a gente falar sobre esse assunto, foi tão legal porque casou com a questão do evento, né, que vocês estão engajados aí, organizando e trabalhando em cima desse evento. Então, e aí veio, a Márcia falou assim, mas vamos ver com eles que tipo de qual tema, né? Que tema que vocês tiveram. Até vocês estavam numa reunião fazendo uma reuniãozinha para falar sobre o tema e eu estava num lugar que estava impossível de ouvir. Foi uma reunião rápida de 1 hora. isso. E aí saiu o tema, né? O síndico, o cidadão, o condomínio os condomínios e a cidade. Aí fica à vontade, ou Albélio ou Percival, contar para todo mundo. Da onde veio a ideia desse tema?
quando a gente estava discutindo sobre a pauta, o tema do programa de hoje, com a Márcia e o Albélio, e você lá na Argentina, né? Eu estava lá passeando. Não adianta, eu tenho que confessar aqui. E a gente abordou diversas questões, inclusive sobre a segurança de condomínios. Então, nós poderíamos falar de uma série de coisas sobre segurança, reconhecimento facial, digital, monitoramento, alarmes, controles de acesso, portarias remotas, mas existem dezenas de lives falando sobre isso também, né? Então a gente queria inovar, tá certo? A gente queria inovar. E debatendo, nós introduzimos, vamos dizer assim, no debate, no programa, o tema do nosso evento, que vai acontecer. Acho que falhou a internet dele, né? Alô? Tá meu? Oi, Sim. agora estamos. Eu Alô? Confirma para mim se eu Oi. estou sendo ouvido. Pessoal, se você tiver com Wi-Fi, eu te indico para você colocar a internet do próprio aparelho, que normalmente melhora a conexão. Se é que você está me ouvindo. Respondendo ao Vladimir, eu bebo de tudo. Esse programa já deve ter cachaça. Mas Como é que eu estou bebendo sem eu entro pelo WhatsApp? Eu não sei. Pessoal, tenta botar a internet no seu telefone ao invés do Wi-Fi, que normalmente melhora a conexão. É só você desconectar aí o seu Wi-Fi e entra pelo. Já vai os dados móveis. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Oi? Bom, deixa eu explicar então para ganhar tempo. Aí o Albélio e o Percival completam. Bom, a gente na verdade fez um brainstorm e assim, eu sempre elogiei muito os dois, porque são pessoas extremamente inteligentes, diversas, em vários assuntos. O que você quiser falar de assunto com eles, eles tocam numa boa. Eles, inclusive, têm programa, né? Eles faziam lives. E eles têm um projeto que eu acho muito interessante, Vinícius, que é uma questão macro da sociedade, sabe? Não pega só a área. Na verdade, é a minha internet que está ruim aqui. Agora Peraí. você está 100%. Não é só uma questão de visão de dentro do condomínio, mas do condomínio na sociedade, né? No bairro, na cidade. Então, como gestão é um assunto que já está debatido, e de direito, enfim, de segurança em termos práticos, a gente pensou em trazer um tema que seja inédito, que a gente tenha condição de falar. Então, a gente, enquanto síndico, a gente tem aquela preocupação com a segurança interna do condomínio, né, de equipamento, de projeto, ou até de mão de obra especializada, mas a gente tem que entender, e essa live de hoje é uma chamada para todos os síndicos, que a gente, na verdade, é um grão de areia no oceano, né? Não é só o nosso condomínio que vai dar uma segurança para o nosso condomínio. Ele pode dar a segurança, que nem é 100% garantido, dentro do espaço do condomínio, mas e quando ele sai da porta para fora? Como é que fica? Será que o síndico não tem também uma responsabilidade indireta sobre isso, já que os nossos governos não cumprem e não têm condição de cumprir, dando 100% de segurança para todos os condomínios, para todos os lugares? Então, a chamada, na verdade, é essa, para a gente poder ficar mais alerta e começar a fazer práticas, a ter entendimento, a ter uma união maior, para que a gente consiga essa segurança no coletivo, né? No bairro, na rua. Município. Começa na rua, vai para o bairro,
Não é isso, Percival e Alberto? Se quiserem completar. Uhum. Pessoal, você estava falando. Alô? Eu acho que ele travou de novo. Bom, Percival, então deixa. está travando. Então o pessoal está travado. Eu Os fabricantes. vou fazer aqui um complemento. Eu acho que isso que a Márcia colocou, ele é bastante pertinente e é a sociedade pela qual a gente vive, né? Quer dizer, e aí tem um fato importante dentro dessa estrutura, porque quando você começou a pensar em condomínios, você tinha algumas premissas. Por exemplo, uma delas era a questão da segurança, né? Ou seja, eu vou criar um espaço onde eu protejo o cidadão do que está lá fora. Essa é uma premissa básica. Você tem, por exemplo, as questões de privacidade, né? Também é outra questão que está colocada, a questão de status e etc. Então, isso aí são os princípios. O que acontece com isso? Você cria uma cultura na sociedade que a proteção é eu me isolar do todo, ou seja, eu me isolar da sociedade. É como se você criasse pequenos mundos paralelos, microcosmos, dentro que seria, né, pequenas sociedades dentro de uma sociedade maior, e aí eu vou me proteger dentro daquele espaço. Então essa é uma cultura que nós temos. E ao você fazer isso, observe que fica todo mundo no mesmo discurso. Você vai desde o marketing das incorporadoras, das pessoas que vivem, do mercado imobiliário como todo, você transfere isso. Ou seja, você cria um novo estilo de vida. Ou seja, você cria um novo paradigma e é esse que você vive. Certo? Só que lá fora as coisas se transformam, né? E aí quando você olha, aqui agora olhando para o Brasil como um todo, só para contextualizar, você tem uma questão da desigualdade social muito grande, concentração de renda também muito grande, tá certo? Níveis educacionais baixos, não é? Pouco envolvimento das pessoas com as questões da sociedade de uma maneira geral. Então você cria um outro mundo de necessidades que não são contempladas. E nesse mundo paralelo aqui, você começa a surgir, claro que aí tem outras coisas, que é a questão da criminalidade. Quer dizer, que ela permeia esse mundo de fora e também chega nesse ambiente que você está. Mas aí o que acontece nesse ambiente que a gente está, que eu acho que o pessoal estava falando, você desenvolve todo um aparato. Você tem tecnologias de ponta, você tem consultores de segurança, etc. Então você monta aquela estrutura para se proteger dentro daquele ambiente. Ou seja, você cria uma falsa sensação de segurança. Por que falsa? Porque eu não vivo só dentro daquele condomínio, não é? E quando você olha para fora, o seu filho sai todo dia, não é? Você sai, a sua esposa sai, quer dizer, os seus familiares e amigos também convivem lá fora. E aí você enfrenta um problema de assalto, de crime e etc. Não é? Então, o que acontece dentro desse processo? É que todo o nosso pensamento, toda a nossa forma de gestão, todas essas tecnologias é para proteger esse mundo, que é individual, que é uma defesa que é garantida constitucionalmente, né? Quer dizer, a defesa própria. Mas isso não reduz a questão da criminalidade que está lá fora. Por quê? Ela tem que sair da esfera do individual e tem que ir o quê? Para a esfera do coletivo. Agora, quando a gente fala essa esfera do coletivo, me permita aqui só um detalhamento melhor, é que a gente vai falar do conceito de cidadania. O que é ser um cidadão? Não é? Quer dizer, eu tenho que estar o quê? Consciente dos meus direitos, dos meus deveres e da minha participação na sociedade, tanto no aspecto social quanto no aspecto político. Essa é a visão de cidadania. Quando eu olho para isso, eu vou pensar o quê? O que é um cidadão? Né? Então, a pessoa cidadã vai ser exatamente o quê? Aquela que tem uma participação ativa na sociedade, na sua comunidade,
tanto no que diz respeito aos aspectos sociais, que envolvem a sua comunidade, as questões políticas que estão envolvidas, a questão das leis, das normas. Né? Você tem que conhecer isso para você poder agir de acordo com isso. Como a gente não conhece, como cidadão, a gente age o quê? À revelia. Então, observe que o mundo que a gente vive é um mundo que é a revelia. E aí você tem uma coisa mais agravante dentro da nossa sociedade, que todo mundo fala isso, que é cultural. O Brasil é um país que não se cumpre lei. Ora, se todo mundo fala isso, isso vai refletir no nosso próprio comportamento. Então, ela passa a ser o quê? Uma cultura que vai permeando a sociedade, e isso também favorece a questão do crime organizado, e vai permeando a cidade e coloca em risco, não é, a nossa própria segurança. Então, o que a gente está defendendo, né, e dentro desse congresso que a gente vai fazer, é pensar nisso de uma forma coletiva. Ou seja, como eu, cidadão, como um condomínio, como que o síndico que está ali dentro pode contribuir para essa junção coletiva, para que a gente possa trabalhar melhor e pensar na redução da criminalidade. Tá? Então, essa é uma visão, né, que permeia o Congresso de uma maneira geral, e também a gente quer trazer os condomínios para essa discussão. O tema central do nosso evento, Albélio, é o SEPTED. Para quem não está acostumado, um anagrama americano, né, em inglês, CPTED, SEPTED. Traduzindo para o português, traduzindo livremente, é a redução do crime urbano e do medo do crime urbano pelo desenho do espaço socioambiental. Existe uma entidade fundada no Canadá, em 1996, que cuida desse assunto e reúne profissionais dessa matéria. Né? Então, quando nós fizemos, o ano passado, um curso no Brasil de certificação dessa associação internacional. E no curso de certificação, nós tivemos que escolher um tema e um trabalho para ser feito para você, seria um TCC, vamos dizer assim. Muito bem. Eu escolhi fazer um trabalho aqui na quadra da rua onde eu moro. São 120 metros quadrados, tem 4 condomínios e 6 comércios nessa rua, nesse trecho da rua. O que acontece? Eu entrevistei todos os síndicos. Nenhum síndico conhece o outro. Eles estão num espaço aqui de 100 metros. Nenhum síndico conhece o outro. O comércio. Nenhum comerciante conhece os síndicos e vice-versa. Resultado. Nós estamos aqui a 50 metros do 7º Batalhão da Polícia Militar. Um dos comerciantes relatou 9 furtos com arrombamento na loja. Outro relatou 3. Outro relatou 2. Um condomínio relatou 1. Então, veja, no espaço de 6 meses. Tá? Então, veja bem, não existe nenhum tipo de união ou de ação conjunta nem entre os vizinhos, nem entre os condomínios, nem entre os comerciantes do local. Então, a primeira regra da segurança nas ruas é que um cuida do outro. Então, a primeira atitude... Percival, ainda que tenha associação de moradores, as pessoas não se mobilizam para. Justamente. Então, a primeira... Não, aqui tem vigilância solidária, tem tudo.
tem plaquinha, né? No prédio. Mas ação efetiva, nenhuma. Nenhum síndico se conhece. Não conhece um ao outro. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira atitude do síndico é ter empatia e conhecer os seus vizinhos nas ruas, sejam comerciantes, seja o vendedor de água de coco, seja o florista, seja o cara da banca de jornal, e criar um clima onde um cuida do outro. Esse é o primeiro ponto. Ok. É preciso criar essa empatia. Isso precisa ser uma atitude de você procurar as pessoas, conversar com as pessoas, fazer com que elas se conheçam, fazer com que elas discutam problemas que eventualmente podem receber uma solução de todos. Entendi. Para todos. Isso é a primeira coisa. São coisas práticas para se fazer. Eu conheço todos os comerciantes aqui da rua, todos os floristas, banca de jornal, vendedor de água de coco, até morador de rua eu conheço. Até morador de rua eu conheço. E sabe uma coisa interessante com relação a essa situação que você está falando, Percival? A gente tem aqui em Goiânia, assim, vários condomínios que estão assim, centralizados. Por exemplo, numa rua grande tem vários condomínios, num bairro tem uma quantidade boa de condomínios. E o que uma vez eu tentei fazer, né? Eu tenho uma praça, tem uma pracinha aqui em Goiânia que tem 11 condomínios nessa pracinha e 9 são nossos. E lá ali na mediação da pracinha tem padaria, tem loja de conveniência, aquelas tipo loja de ferragista, tem alguns mercados ali, algum comércio próximo, né? E a gente tentou fazer uma rede de proteção, de parceria, que um condômino daquele condomínio X for naquele estabelecimento, ele tem ali um preço diferenciado, para ele evitar de ter que deslocar para outro bairro, aquela coisa toda. E a gente tentou criar toda essa rede, né, de conexão com todo mundo. E aí algumas pessoas começaram a ver de uma forma muito estranha. Eles estão fazendo isso porque eles estão ganhando alguma coisa. Aí já começou a criar esse cenário, né? Que é aquela história que o Albélio falou lá no começo. O Brasil não cumpre regra, então deixa o pau torar, né? Então começou a criar uma situação nesse sentido. Eu falei, gente, eu tô tomando meu tempo, tentando levar comodidade pro povo, ajudando as pessoas, não só as pessoas que moram no meu prédio, mas os mercados, as açougue, as coisas próximas, assim, e ainda tô sendo visto como se eu estivesse ganhando alguma coisa, ou seja, eu gero desconto, benefício e eu ainda tô ganhando. É uma conta que não fecha, né? E aí, então, assim, cria um cenário, a gente tenta trazer uma solução em cima disso, então tem que mudar muito a cultura das pessoas, mudar todo um conceito de pessoa mesmo, de ver as coisas, porque o povo só vê pro lado da maldade, né? Bem, Vinícius, essa é uma mentalidade cultural no Brasil, né? As pessoas desconfiam que os outros estão ganhando alguma coisa, como se os outros não merecessem ganhar, né? Tá certo? Por um trabalho sendo feito, tá certo? Essa mentalidade tem que mudar, é o que eu falei. É preciso criar uma empatia. As pessoas porque a segurança delas depende disso. Eu vou te dar um exemplo. Nesse trabalho que eu fiz aqui na minha rua, eu conheço todo mundo aqui. O meu filho, ele tem 25 anos, uma vez saiu para a balada, chegou meio alto, não quis subir no prédio, sentou na escadaria do Banco Itaú, que tem aqui do lado, e ficou dando um tempo lá até passar o mal-estar dele para ele subir. Tá? Mas quando ele estava lá, ele passou mal e vomitou. Depois que vomitou, avaliou, aliviou, ele subiu, entrou, foi dormir, eu nem vi. Quando eu desci e fui aqui na esquina, que eu faço isso sempre,
O sujeito da água de coco, seu Percival, seu filho melhorou? Eu falei assim, como melhorou do quê? Não, daí ele me contou a história. Entendeu? Mas eu percebo, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, um cuida do outro. Um Feito... porteiro não conhece o outro vizinho. Não, o porteiro conhece. O porteiro não tem que O falar. porteiro conhece tudo. Porteiro, Eu acho que eu queria... própria. Eles não têm como agir. Do prédio vizinho. Mas eles não agem em conjunto. Eles não agem em conjunto. Eles não têm meios. Geralmente você vai pôr o porteiro lá no fundo, dentro da cabine blindada, com o vidro tudo escuro. Ele não enxerga nada. Ele não enxerga a rua. Bem, mas ele se conhece. A questão é que eu queria... essas ações que estão sendo propostas, né, em termos de divisão de comunidade, obviamente a gente faz uma pesquisa, até a gente, né, quando vai tomar alguma decisão, alguma coisa em condomínio, a gente sempre dores para poder, de demandas, né, ou de possíveis demandas que as pessoas querem, para a gente poder oferecer para o condomínio. Quando você faz uma pesquisa dessa, essa pesquisa tem que ser a nível nacional, não é só em São Paulo. Eu entendo que como o evento vai ser sobre urbanismo e é internacional, inclusive vai ter gente de fora, você vai mostrar dados não só de São Paulo, deve mostrar de outros lugares também. Sim. Isso que você está falando é fato. De fato, os condomínios eles vivem muito egoisticamente, os síndicos fazendo a gestão deles, e quando a gente tem interação, eu estou fazendo meu meia-culpa aqui, quando a gente faz interação, a interação é numa vibe de área social ou ambiental, alguma coisa assim, de reciclável, de alguma coisa desse tipo. Em relação à segurança, eu até já tive uma experiência dessa num bairro de Zona Sul que começou a ser ameaçado, né, por gente de rua. E inclusive, nesse bairro aqui no Rio, tinha o BOP, que é a Polícia Especial aqui, né? E a gente acionou o BOP através de uma associação dos moradores, mas foi um ato pontual. Não existe, de fato, uma sequência, né? A gente fez um projeto, a gente pilotou esse projeto, inclusive de revitalização, que era uma área embaixo de um viaduto da área nobre, aqui na Zona Sul, que estava servindo de abrigo para o pessoal sem teto, né? Então, a gente conseguiu achar um local para eles e a gente, junto com uma empresa até que prestava serviço em 2 condomínios nossos, a gente acordou com eles, fizemos uma cotização que ficou até um valor baixo, porque foi só custo mesmo, para melhorar o aspecto embaixo desse viaduto com plantas justamente para não ter esse tipo de situação. Mas, assim, em mais de 10 anos de experiência nessa área, né, desde 2010, essa foi a única vez que realmente eu tive uma ação que nós buscamos uma união através de associação para isso. E por que isso não vira uma regra, né? É porque também a gente, e aí já respondendo a pergunta, a gente tem tanta complexidade já e conflito dentro dos próprios condomínios, uma diversidade de ideias e de ideais dos condôminos, dos próprios condôminos, que é complicado você fazer uma ação fora do condomínio que não tenha o envolvimento e o ok desses condôminos te ratificando. Então, é todo um conceito de sociedade que tem que ser mudado em todos os papéis que são desempenhados na área condominial. Não é isso? Então, mas, Márcia, a gente não pode jogar as coisas para uma coisa muito geral, muito genérica, porque você fica sem atitudes para tomar práticas, entendeu? É claro, vai precisar mudar a mentalidade da sociedade, mas isso é muito complexo de fazer, entendeu? Sim. Então é muito difícil você mudar a mentalidade de uma sociedade. Vai comer...
vai se tentar, isso leva, não é coisa de curto prazo, entendeu? Sim. Agora, você conhecer os seus vizinhos, conhecer o comércio, conhecer as pessoas que estão na rua, é uma atitude prática. Você pode começar amanhã Sim. na sua rua, entendeu? Eu Você acho que pode aí envolver os próprios fornecedores do condomínio, entendeu? Os fornecedores do condomínio ou dos moradores do condomínio, alguma vez já receberam alguma instrução de como eles podem colaborar para a segurança do condomínio? Sim, Por eu exemplo? acredito que tem condomínio que a gente tenha regramento de entrega, de visitação. Normalmente os condomínios Entendeu? têm isso, Mas obedecendo você, por exemplo, a cultura, né? você já pegou um fornecedor e fala, escuta, vamos cadastrar aqui os seus entregadores. Não só no meu Sim, condomínio, em todos da rua. sim. Vamos cadastrar os seus funcionários, em todos. Vamos fazer com que os porteiros os conheçam, os reconheçam. Todos os porteiros. Entendeu? Vamos conversar com o sujeito do bar da esquina, da banca de jornal. O que esse pessoal pode nos ajudar e o que nós podemos ajudá-los. Não é? Por que nós não damos preferência para o comércio da rua, do nosso lado, do nosso vizinho? Porque os moradores não podem fazer isso. Não é? Por que a gente não envolve esses públicos que estão próximos da gente? Para gerar uma empatia na rua entre todos, onde um cuida do outro. Entendeu? E disso você espalha, você vai espalhando isso pelo bairro e, quem sabe, pela cidade. Tá certo? Agora, se nós... Exatamente. Que foi a abertura que o Albélio fez sobre Jesus Cristo, é exatamente isso que ele falou. É exatamente isso que ele falou. Pessoal, só uma coisa que eu gostaria de completar. Primeiro eu queria dar uma materializada quando você falou da definição do Septer sobre essa questão do desenho do ambiente. Bom, eu vou dar um exemplo aqui do Parque Avenida, quer dizer, o projeto arquitetônico dele é aberto. O que significa dizer? Que ele não tem muro ao redor dele. Então ele tem jardim, tem praça de alimentação, tem tudo. Então, dentro dessa visão, ele é aberto à comunidade do entorno e quem passa ali. Então as pessoas podem circular por essas áreas, elas fazem piquenique. Olha que eu estava do lado de uma favela, então as pessoas vinham da favela, faziam seus piqueniques, traziam cachorro. Isso, aqui em Belo Horizonte. Então, o desenho que o pessoal está falando aqui, a própria comunidade cuida, porque todos estão convivendo no mesmo espaço. Percebe? Então, exatamente. Então, isso é um conceito de cidadania colocada em prática. É um ponto importante. Agora, com relação ao que vocês estavam falando, que o Vinícius falou, da ideia, mas colocou o pessoal também, essa questão do conhecer, de procurar, mas existe uma coisa que a gente esquece muitas vezes, existe até uma palavrinha que já é fora de moda, e para mim chama-se conscientizar e educar. Quando a gente fala assim, vamos fazer isso, todo mundo vai no primeiro momento, ali. Mas a gente tem que ter um programa, tem que ter um projeto, tem que ter os objetivos, o propósito, o planejamento, percebe? Então, quando a gente ganha corpo, você, por exemplo, aqui no meu bairro a gente tem uma associação que vem, a gente recebe visita até do Canadá para conhecer o que a gente faz. Então, eu como síndico, eu participo das reuniões da associação com a Polícia Militar, onde você faz todo um planejamento de segurança aqui para o bairro. Então você tem vários síndicos dos prédios que participam dessas reuniões. Então observe o seguinte, aquilo que o pessoal falou, eu não estou preocupado em resolver um problema geral ali, mas se eu ganho corpo e dou sustentação àquele ambiente que eu estou, aquilo se espalha.
Sim, Coisa boa e coisa ruim se espalha na mesma proporção. justamente. O resto é dúvida. Agora o seguinte, as dificuldades, as pessoas do contra, a gente vai ter. Isso é normal, né? Ninguém precisa se estranhar com relação a isso. Mas aí tem uma coisa que é fundamental, é os resultados que você tá obtendo, a sua capacidade, né, de argumentação, né, por que que aquele projeto é importante para aquela comunidade. Quer dizer, essa aproximação, esse conhecimento, porque quanto mais eu. Olha, eu só posso conhecer uma pessoa se eu conviver com ela. É isso que o Sim, pessoal está falando. Olha, se eu não andar no bairro, se eu não bater papo, é impossível eu conhecer a pessoa. Eu vou ter uma noção do que aquela pessoa é, mas eu não a conheço. E muitas vezes a gente faz pré-julgamento e adota atitudes sem conhecer. Percebe? Então, esse é um trabalho de cidadania. Quer dizer, eu conheço meus direitos, os meus deveres como cidadão. Eu acho que a consciência é que nos falta de uma maneira geral, né? E a gente tem um propósito. Observe o seguinte, se eu quero criar isso que o Vinícius falou, qual que é o propósito disso? O que que eu quero? Ah, eu quero que o meu bairro seja cada vez melhor? Tenho isso aqui? Então, tudo que eu vou construir vai ser para formar esse bairro tranquilo, com qualidade de vidas para todos. É fácil? exatamente. Claro que não é fácil. Mas, se eu tenho um propósito, eu sou movido por ele. E aí Acho que eu falei Exatamente. demais, a imagina. garganta secou. Não, São não, fica atitudes. tranquilo. Isso são E aí, atitudes. A gente não vai resolver a economia do país, o salário, a pobreza, mas tem atitudes que a gente pode tomar a partir de amanhã, tá certo? Que são atitudes práticas, que você pode colocar isso em andamento na sua rua, no seu bairro, com as pessoas do bairro, com as pessoas da rua, com os comerciantes, com os usuários, entendeu? O que a gente não consegue dentro do condomínio, que é uma outra questão, ou seja, os vizinhos, às vezes, de porta, ou não se conhecem, né? Mal se cumprimentam no elevador, né? E isso é uma outra questão para ser abordada num outro dia, tá certo? O que a gente não consegue dentro do condomínio, a gente consegue na rua. A gente consegue na rua. Não só os síndicos, os moradores também. Os moradores também. Porque senão a gente se isola dentro do condomínio e só entra e sai de carro e ninguém sabe nem quem mora lá. Os comerciantes aqui não conhecem os moradores do prédio que é vizinho da loja dele. Não conhecem. Mas deixa eu perguntar para vocês, isso daí é fato, é notório. E é assim, independe do lugar, é essa realidade de sociedade. Mas eu queria então entender melhor como é que é essa metodologia do CPTED. Eu nomeei assim, CPTED. CPTED, pode falar assim. Que tem uma diferença. Você tem que imbuir a parte física, né? O físico, o social e o psicoemocional. O psicoemocional, exatamente. Como é que isso é para a gente montar, essa metodologia é para a gente montar um planejamento Isso. dessa integração. Exatamente. Então, a partir da metodologia CEPTED, você vai, como eu fiz aqui, eu escolhi um trecho da rua e trabalhei somente esse trecho da rua. Não escolhi a cidade inteira. Certo. Entendeu? Então, eu escolhi esse trecho, é uma quadra da rua, 100 metros. Tá? Onde existem 4 condomínios, 6 comerciantes estabelecidos em lojas e uns 6 comerciantes, vamos dizer assim, ambulantes que estão sempre na rua aí, vendendo flor, vendendo banca de jornal. Você citou, Percival, era o físico, né? Que é o propósito. Exatamente. É o que você quer fazer. O social, você pegou a parte de legitimidade do usuário, que são os comerciantes, moradores, o que tiver naquele espaço. Isso. E aí você integrou todo mundo com o
mediação social. Isso, Mas e aí? exatamente. Aí eu tentei, por exemplo, o que eu fazia? Eu entrevistava as pessoas e tentava conseguir delas entender do que elas têm medo. Ok. Entendeu? O que tem medo? Vamos andar aqui num pedaço do rua. Ah, escuta, essa árvore aqui está muito grande, ela permite que alguém se esconda, eu tenho medo de passar por aqui, por exemplo. Ou então eu acho esse trecho da rua mal iluminado. E aí tem coisas Tenho que medo, funcionar, né? Com maior simplicidade. eu tenho Sim, medo de andar sozinho à noite aqui porque eu acho mal iluminado. entendi. Entendeu? Então você vai cavando das pessoas e tirando delas mesmas as soluções. Os porteiros, por exemplo, que eu falei, eles estão todos recuados do alinhamento, eles não enxergam a rua. Então, quando eu perguntava para eles, pô, você sabe o que está acontecendo aqui na rua? Eu não enxergo nada, doutor. Claro, a gente vai mudar a posição de todas as portarias? Talvez não. Fique muito difícil, fique muito caro. Mas aí a gente pode colocar uma câmera que ele possa olhar a rua. Tá certo? Aí a gente começa a usar os outros recursos. Tá certo? Aí a gente Mas, pode colocar um botão que ele se comunique. Mas o Percival, nessa metodologia, entendo, até botão de emergência, de alarme, né? De algum alerta, né? Para a vizinhança, entendo. Mas essa metodologia CPTED, ela não inclui alguma ação junto à parte de governo, de polícia, algo desse tipo? Não. Ela também envolve a polícia, É o coletivo, também né? envolve os agentes de segurança, e aí, se você for para lá falar de cidades, ela vai envolver a prefeitura, aqui no caso do bairro da rua, vai envolver a administração regional, tá certo? Vai envolver o plano diretor da cidade, vai envolver a lei do zoneamento da cidade, mas aí você vai trabalhar numa esfera mais alta, tá certo? Mas é um trabalho que precisa ser feito. Mas que começa na sua rua. Começa na sua rua. Tudo é uma questão de organização. Eu entendo que quando existe uma sociedade organizada e lê essa sociedade, a quantidade de prédios na mesma rua, num bairro, você ganha poder de representação junto ao órgão público. E aí pode ter algumas ações definitivas ou pontuais que corroboram e não só envolvendo segurança, mas envolvendo eu entrevistei, né? Iluminação pública, limpeza, parte social que ajude, que corrobore para isso. O grande ágio da questão é o síndico estar atento para isso, que não adianta ele olhar só da porta do condomínio para dentro e o resto não adianta. ficar... Mas aí, gente, volta o que eu falei no início, quer dizer, o entendimento de cidadania. Percebe? Quer dizer, esse entendimento ele é fundamental. Porque você pega, por exemplo, tudo isso que a gente está falando, por exemplo, o CEPRI, né, quando ele pega o coletivo, que entra o Estado, você vai ver o seguinte, que às vezes, para você resolver aquele problema, você tem que melhorar o quê? A educação, a questão do saneamento urbano, isso aí traz doenças de todo que é tipo, tá certo? A questão de emprego, geração de renda. Então, as soluções, elas aparecem dentro desse problema. Agora, a sociedade, quando está convicta, né, disso, e começa no seu bairro, ela pressiona, ela ganha força nesse processo. O que a gente não pode fazer é, na primeira resistência, a gente recuar. Não, pega, é uma questão exemplo, de atitude. É uma atitude. É uma atitude, porque quando a gente olha, a gente tem umas características que é muito interessante. Apesar de tudo, ô Márcio e Vinícius, a gente tem uma cultura coletivista. Você pode ver, essa coisa de preocupar com o outro, nós temos isso.
Você pode ver, com toda essa confusão, que a gente é uma sociedade complexa, né, devido à sua própria formação, estruturação, mas a gente tem essa preocupação. O que a gente precisa é saber trabalhar, ter atitude, isso que o pessoal falou. Né? Albélio, o ser humano é sociável. A gente faz isso num jogo de futebol, sem conhecer ninguém. A gente fica do lado da torcida e age como grupo. E se abraça, nem que você nem conhece. Aí o cara é Flamengo, outro é Vasco, outro é não sei o quê. E os caras se entendem sem conhecer ninguém. Boca Juniors, vai cá, meu irmão. Quem joga bola e tá tudo certo. Tá lá. Entende? Não, na arquibancada, você vai lá e não conhece ninguém. E você comemora junto, se abraça, cumprimenta, grita, fica feliz. Xinga o juiz, todo mundo xinga do juiz do mesmo nome. É assim, mas o ser humano é assim. Mas por algum motivo, a gente não faz isso na rua onde a gente mora. Esse é que é o problema. Eu lembro que na pandemia a gente teve esse movimento das pessoas se ajudarem, né? A gente tinha várias situações de um morador querendo ajudar o outro. Tinha essa situação. Mas existe uma situação macro que faz com que as pessoas se adequem a isso. Eu lembro que aqui no Rio teve uma vacinação de idoso durante a pandemia. E aí foi uma doideira isso. Eu achava até que não... Como que iria esse problema, né? O idoso, teoricamente, teria que ir no posto para se vacinar. E aí, para isso não acontecer e não piorar, eles liberaram que médicos voluntários pegassem as vacinas e levassem para as pessoas serem vacinadas. E aí foi bem interessante que aconteceu essa mobilização. Mas aconteceu assim, nos meus prédios, porque eu tenho uma rua, são 5 prédios próximos, em 2 quarteirões. E uma moradora era médica e se ofereceu. Então, pensa um universo de mais de 600 unidades, uma médica se ofereceu para vacinar todos os idosos. Então, teve aquela trabalheira de levantamento, mas que a gente conseguiu fazer. Mas, assim, eu não pensei nos prédios do lado. Ninguém pensou nisso. Pois é. Porque aí tem uma coisa que é interessante dentro dessa análise, que é o seguinte, por exemplo, que é uma coisa nossa. Pega uma comunidade, por exemplo, que não tem água tratada. Então você tem problema de saúde ali, diarreia, barriga d'água, várias coisas. Aí vamos supor que você coloca uma torneira com a água tratada. Você resolve o problema de 40% da população. Então, 40%, mas essa não é a questão. A questão é os 60%. Eu não vou olhar para os 40%. A minha preocupação é nos 60%. Ali onde eu vou ter que ter uma atitude mais proativa. Percebe que a gente vai muito nisso. A gente se contenta, às vezes, com esse pouco resultado que nos é perceptível. Porque essa é uma questão, como diz o Tolstói, que ele diz o seguinte, que o cara, quando ele passa pela floresta, às vezes ele só vê madeira para a lenha dele. Ele não vê a beleza da floresta como um todo. Então a gente tem essa mania de olhar só para as coisas que nos interessam, que nos satisfazem pessoalmente. E aí onde a gente tem que romper. Temos que romper com isso. O projeto aqui nessa quadra, Albélio, resultou numa série de medidas práticas de melhoria da iluminação, de nivelamento das calçadas, que tinham degraus, tinham possibilidade das pessoas tropeçarem. Resultou no seguinte: alguém arrumou uma geladeira velha, fizeram uma pintura artística na geladeira, colocaram na praça aqui, e você pode fazer o seguinte: você pega livros que você não lê mais e você vai lá e coloca os livros dentro da geladeira, fica aberto.
Aí quem quer ler vai lá, pega um livro e deixa outro. Não tem controle, é o controle de cada um. É responsabilidade de cada um, mas essa ideia é Da mundial. universidade Em todos os está países. sempre cheia a geladeira de livros lá. E qualquer um pode chegar lá, escolher um, ler, e pôr outro, e devolver depois o que leu, e Mas funciona. agora eu vou colocar uma coisa polêmica, pessoal, no seguinte aspecto. Olha só, por que que isso funciona? Porque não existe regra. E, Observa, Não existe observa regra. o seguinte. Peraí, vamos. Não existe regra. Por isso que funciona. Observe uma coisa interessante. Por exemplo, o Vinícius, a Márcia, o Percival, todo mundo. Você sempre tem aqueles grupos de casais que você sai constantemente, que você se reúne, que você viaja. Tá ali. Então vamos supor que o Vinícius e a esposa dele têm mais 3 casais que eles têm esses encontros permanentes. Observe que nenhum deles ali escreveu nenhuma regra de conduta, de comportamento, de moral, nem nada. Mas ela passa a existir implicitamente. isso. Ela existe ali. Percebe? Então, Quer mas, dizer, a convivência das pessoas. Sim? Alberto, o CEPTER cuida dos fundamentos da natureza humana. Sim. Nós temos isso, tá certo? Mas nós estamos criando uma sociedade onde todos se isolam. Sim. Entendeu? Aí observa o seguinte, é isso que eu estou querendo falar aqui para concluir. Observe que o convívio entre as pessoas, quando você se conhece, que é aquilo que você está falando, quando eu conheço as pessoas, as regras existem naturalmente. Eu sei, por exemplo, como que eu devo tratar o outro, percebe? Porque observe o seguinte, você pega uma criança, você dá 10 brinquedos, você tem 10 brinquedos, você fala assim, esses 9 aqui, você pode brincar à vontade, mas esse aqui não pode. Qual que você acha que ela vai pegar? E observe o seguinte, olha que coisa interessante. O condomínio, ele é uma sociedade, um ambiente planejado. Ele é planejado. Toda a sua estrutura, até as pessoas que vão morar ali, você pode estratificar se você quiser. Seja por renda, por classe, sei lá. Elas estão ali. E quando elas chegam ali, já recebe um monte de regras. Assim, você vai comer. Não vai. A chance das pessoas cumprirem aquilo ali, não vão. Aí você, outro paradoxo que entra ali. Aí você fala assim, bom, tudo bem, então as pessoas vão conviver, a gente faz uma regra a partir da convivência dessas pessoas. Ok. Bom, mas condomínio às vezes tem entrada e saída de pessoas, as pessoas vão, e a outra que chega é diferente. Mas onde é que está a questão fundamental? É a cultura que se pratica. São aqueles hábitos, né, que vão sendo sedimentados. Então você tem esse conflito entre a regra que te é imposta e aquela regra que eu acharia que seria correta. Porque convenção de condomínio não se leva a sério no Brasil. É Ctrl+C, Ctrl+V. É tudo mal feito. Sim. E regras, Sim. regulamento é tudo um lixo, uma porcaria que não serve absolutamente para nada. Vou repetir. Um lixo, uma porcaria que não serve absolutamente para nada. Por quê? Porque são regras impostas. Não é assim que deveria ser. Não é assim que deveria ser. Eu acho que isso, Albério, que a metodologia quando está a gente sendo foi fazer um trabalho na rua, a gente foi entrevistar as pessoas e conhecer as pessoas para saber o que elas pensam. Entendeu? Uhum. E o projeto resultou daquilo que as pessoas falaram que elas pensam. Exato. Por exemplo, eu fiz um regulamento num prédio que eu administrei, eu fiquei 1 ano sem ter regulamento. Só convivendo com as pessoas. Depois de 1 ano, nós escrevemos a regra, eu e a minha equipe, com base naquele comportamento. Aí nós vamos para eles. Está aqui. É porque cada Foi um tem a sua aprovado, cultura. 100% de aprovação, porque refletia eles.
A cultura. A gente tem que se ver naquelas regras que só importam. O outro tem que ser exemplo também para a gente. Por exemplo, quem que não admira um amigo falar assim, poxa, aquele meu amigo ali, o comportamento dele, a postura dele me é inspiracional. Tá? Então eu acho que a gente tem que ser isso. Observe o que a gente fala. Tem que refletir o que a gente é dentro dessa convivência de espaços e com pessoas. Né? Albélio, o comportamento dos moradores dentro do condomínio é um, na rua é outro. Tá? E às vezes dentro de casa é outro, né? O meu vizinho aqui, ele é capaz de parar na banca de jornal, conversar meia hora com o cara da banca de jornal e não me cumprimenta no elevador. Entendeu? Porque quando você está dentro do condomínio, é uma outra condição, que não cabe agora, a gente pode discutir em outra live. Quando você está na rua... Não, é porque aí, você vai entrar na visão da psicanálise, do comportamento do... Mas o comportamento psicoemocional entra nessa história. Mas você tem uma série de conflitos. Para essa live. Lúcio, Sócrates, Platão. O fato, Albélio, é que no meu condomínio, se eu estabelecer uma relação íntima com alguém, eu estou entregando a minha intimidade. E eu não quero, eu quero preservar a minha intimidade. Na rua, na banca de jornal... Que é um conflito do espaço público e privado. Eu posso estabelecer um relacionamento com o dono da banca de jornal sem entregar minha intimidade. Dentro do condomínio, eu não posso fazer isso. Ele não pode. Por isso é que é um conflito. Você tem um conflito psicológico entre o privado e o público. O que é o privado? É sua unidade privativa e o público é o espaço comum. Então você tem um conflito. Pessoal. Você tem, por exemplo, conflitos interpessoais entre essas pessoas, e isso está dentro do campo da psicanálise. Por exemplo, a questão da competição, a questão do narcisismo. Tudo isso está dentro dessa... do status. Então, dentro do condomínio, você não consegue... Dentro do condomínio, você não consegue esse tipo de ação por causa disso. Sim, mas você... é porque mas essa questão desses conflitos. Mas o que nós estamos falando é da rua, e não de dentro do condomínio. Não. Principal, ainda que tenha toda essa questão que tá muito clara aqui, pelo que eu entendi, que as pessoas precisam necessariamente primeiro se conhecer para elas mesmas estabelecerem uma regra de convivência que não necessariamente tem que ser imposta, e sim acordada entre as partes e de forma tácita. Não precisa estar escrita, né? Não precisa ninguém assinar para aquilo valer. Entendo perfeitamente. Mas ainda assim, existe a necessidade de ter uma liderança. Porque se não tiver uma liderança ou algumas lideranças nesse grupo, as coisas não acontecem. Aí você falou tudo. Tem que sair da subjetividade das ideias e das reclamações e das pesquisas e dos dados e efetivamente entrar para ação. Então, o que nós estamos propondo é que o síndico, seja o que ele já é, que todo síndico é um cidadão, certo? E ele assuma essa liderança nas ruas dele. Na rua onde ele é síndico, onde está o condomínio dele. Entendi. Entendeu? O síndico tem que assumir essa liderança. Porque ele consegue fazer essa ponte entre o interno do condomínio e o externo. Entendeu? Que são dois mundos diferentes. E essa liderança, ela serve não só para o ambiente externo, como internamente também. Exatamente. Tá,
O que Então, eu por quero. isso, o tema do programa é o síndico cidadão. Isso. É exatamente por Você isso. pega, por exemplo, eu quando fazia reunião, que eu convocava os condôminos para tomar vinho e falar de sustentabilidade, a primeira reunião só foi um condômino, né? Aí na segunda foi aumentando. Entende? Quer dizer, é a atitude, é o propósito, né, que você tem que ter. Então, essa liderança, ela é fundamental. Agora, existe uma coisa também importante na liderança. O líder, ele tem que ter uma causa. E essa causa que ele vai defender tem que ser a causa das pessoas também. Sim. Eu não acredito, pois é, negócio de líder, servidor, líder simpático, isso para mim tudo é um show de bobagem. O que eu quero dizer é o seguinte: líder, você tem que ter uma causa. O que eu vou defender ali, aliado a um propósito que eu tenho que ter? Você pega, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? O Martin Luther King colocou 200 mil pessoas naquela praça em Washington. Quantas pessoas foram pelo Martin Luther King? 0. Foram por quê? Porque a causa que ele defendia, que eram os direitos humanos, era a mesma causa que aquelas pessoas defendiam. Percebe? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou tratando de segurança, só um momentinho, a causa que eu vou defender tem que ser a causa dessas pessoas também. Senão, tem que ter. Tem que ter representatividade. O Martin Luther King, ele dizia: eu tenho um sonho e não Sim. eu tenho um plano. Não, é um sonho. Exatamente. Um sonho e não um plano. Não um plano. Ninguém quer saber de plano nenhum. Então, você tem que ter a causa, né, que é o sonho. É você poder andar na rua com o celular sem ser roubado. É o seu filho ir correr fora na praça e não ter o tênis roubado. É você poder andar de bicicleta sem que a bicicleta seja roubada. Então, você mora num condomínio maravilhoso, de parafernália tecnológica. O que o está falando, o Albério, isso que o Percival está falando tem total sentido. Peraí, o que une as pessoas, né? O mesmo tem brota sinergia. Eu não entendi o que você falou, cortou aí. Cortou. Vai, Albério, conclua. É porque cortou. Cortou e eu não... Estou falando que isso que o Percival falou tem total sentido, porque o que une as pessoas, né? É um propósito ou alguma coisa que as pessoas tenham em comum. Né? Por exemplo, eu e Vinícius, a gente gosta da mesma cerveja. A gente aprende o programa, estamos na paleta de cor sem combinar. Então, porque aí você pode usar um outro conceito que chama-se catolicismo. Eu não estou falando de catolicismo, não. Eu quero dizer o seguinte: o que isso significa dizer? É convergência para o todo. Olha, então, o todo pode ser um propósito que eu quero defender. As pessoas vão ser diferentes, vão ter ideias diferentes, claro, mas tem que convergir para o mesmo propósito, porque as pessoas são diferentes. Não é? Então, eu acho que se a gente está embutido disso, do sonho, do propósito, do diálogo, da abertura para aceitar o diferente, do que discorda de mim. Percebe? Porque, por exemplo, embora a gente falou muita coisa aqui, mas eu não defendo isso como uma verdade absoluta. Eu estou apenas aqui, o Percival, fazendo uma colocação daquilo que a gente acredita. Tá certo? E como a gente acredita, nós vamos defender isso. Mas isso não quer dizer que nós estamos fechados à ideia do outro, o que pensa diferente. Muito pelo contrário. O que pensa diferente é o que agrega. Não é o que pensa igual a mim. Entende? Quer dizer, se todo mundo pensa igual, você forma uma sociedade de imbecis, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Né? Pelo contrário, Albério, a diversidade é que vai dar força a isso.
exatamente. Quer dizer, e você pega, por exemplo, os condomínios, eles são muito ricos em diversidade. É um negócio espetacular. O problema é a falta de liderança, é a falta de conhecimento. Porque se você me perguntar assim, o que que faz uma pessoa se diferenciar? Só tem uma palavra, chama-se conhecimento. Mas o conhecimento é aquele que transforma. Se eu leio uma coisa, estudo a coisa, e não sou transformado, e não impacto o outro, isso não serviu absolutamente para nada. Ou seja, como que a gente transforma isso? Quer dizer, então, quando você pega isso que o pessoal falou da metodologia CEP, é você pegar conhecimentos, transformar em realidade que impacta e que muda a vida das pessoas. Eu acho que isso é o propósito. Transformar em ações e Em atitudes. ações. Isso, exatamente. Então, o conhecimento, Marta, só para a gente estava falando de regras, etc, etc. Você pega, por exemplo, uma tribo indígena, por exemplo, você tem um cacique, tá lá. Mas aí tem uma coisa que é espetacular. Nenhum índio dá ordem no outro índio, nem o cacique. Todo índio sabe o que tem que fazer. Por isso é que essas culturas, elas são interessantes. E quando você pega o mundo animal, por exemplo, vocês já viram aqueles pássaros de estorninho que fazem aqueles movimentos, aquelas sardinhas no mar que fazem... Não existe um líder. O cérebro humano não tem nenhum neurônio gerente, nenhum neurônio executivo falando assim, vamos fazer isso. Então observe que a natureza, ela é toda descentralizada. Ela funciona numa estrutura de rede. A gente, humano, olha só, é que criamos um mundo totalmente diferente do mundo natural. É diferente. E nós criamos tudo isso que você está vendo são invenções humanas. As cidades são invenções humanas, que é uma coisa espetacular. Sim. Não é? Nós criamos isso. O conhecimento que a gente produz... Cultural. Fenômenos culturais. Certo? Então, a gente é muito rico em criar e inventar também. Exatamente. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas invenções que o ministro estava falando. O cara está falando aí que eu estou querendo ganhar. Conversa. Essas coisas que fazem parte da natureza humana. Não é essa Isso dúvida. que eu estou falando aqui, Alberto, em relação à rua, em relação ao condomínio, a um prédio, tá certo? No nosso evento, nós estamos expandindo isso para a dimensão da cidade. Sim. E estamos trazendo, são quase 40 especialistas palestrantes em 2 dias. Tá? Para abordar os diversos aspectos que envolvem essa questão, que é o que nós estamos falando aqui. A gente não vai conseguir esgotar esse assunto em uma live. Mas é isso que a gente está... A primeira coisa que a gente está propondo é que o síndico passe, embora ele seja um cidadão, obviamente, mas que ele passe a ter uma mentalidade de cidadão. Uma mentalidade de pensar na cidade, na rua, né? Uma mentalidade de criar laços no entorno onde ele está. Laços onde cada um vai cuidar do outro porque reconhece o outro. Entendeu? E são atitudes práticas. Ninguém está falando de teoria aqui. São coisas práticas. Você vai transformar isso em planos práticos de ação. Entendeu? É isso que precisa. É o tema da live. É exatamente aquilo. É o cidadão. É além do síndico gestor. É o síndico gestor cidadão. Entendeu? E tem uma coisa também dentro dessa questão da cidadania, que é o seguinte, direitos tem sempre um dever, né? Direito, dever. Mas você tem uma coisa curiosa,
Se você lê a Constituição brasileira, você acha 99 vezes a palavra direito e 7 vezes a palavra dever. Observe que coisa interessante. Então, você tem uma sociedade de direito. Observe que quando qualquer pessoa que você conversar, e a gente de condomínio, a gente tem muita experiência disso, a pessoa é muito consciente dos seus direitos. Ela sempre, e os meus direitos? Ela sempre coloca. Mas o dever, não. O que eu estou falando do dever? Eu prestar o serviço com qualidade, eu cumprir prazo, não é? Dizer, eu acompanhar, né, aquele serviço que eu estou prestando para um terceiro. Então veja como que isso reflete numa sociedade como um todo. Né? Aí você perguntaria assim, a gente ouve muito essas expressões, esse país não tem jeito. Olha, se todo mundo fala isso, você termina se convencendo que a coisa não tem jeito. Né? Se você vê os maus exemplos, porque os maus exemplos, às vezes, eles dão uma conotação muito grande, que às vezes até abafa os bons exemplos. E às vezes a gente tem a sensação que a sociedade é ruim, que só tem coisa ruim acontecendo. Você observa, por exemplo, lives, como essa aqui e outras, quantas coisas interessantes você discute e que contribui para as pessoas que assistem. Agora, a pergunta central de quem nos ouve, que nos assistem, é a seguinte: isso faz sentido? Como que eu posso usufruir disso? Eu quero participar, eu quero mudar. Então, essas perguntas a gente tem que fazer assim mesmo. Qual o meu propósito, né? A pessoa que está nos assistindo aqui. E o Percival fala uma coisa que é interessante, ele não falou aqui. Condomínio também tem um propósito. Sim. Tem que ter. Observe que se ninguém tem propósito, você está num vazio. Sim. Eu não tem vou. meta, né? Não tem. Não tem. E o que a gente mais vê, por exemplo, até em empresas também, daqui eu estou falando de uma maneira geral, é essa falta de propósito, entende? De querer chegar a algum lugar de uma forma ética, transparente e que traga benefício para o outro. Essa é a razão, né, de tudo que a gente faz. Não é para a gente. Não é para a gente. É para o outro. Então, observe uma coisa interessante aqui. A minha vida, olha individualmente para cada um de nós, ela só faz sentido pelo outro. Se não existisse o outro, o que seria de você? Olha, você não cresceria, você não formaria sua personalidade, não é? Você não se desenvolveria, nada. Porque não aprenderia. Não aprenderia. E aí você pode colocar... Exatamente. Então isso, por exemplo, esse diálogo, né, que eu acho que até a Márcia, só um momentinho, comentou, né, no propósito dela, isso é fundamental. A gente não pode perder, né, a esperança, a gente não pode se deixar... Às vezes tem hora que dá vontade de chutar o balde, normal. Mas quando a gente está embutido desse propósito, a gente supera com todas as adversidades. Pois não. Então, Albério, tem uma frase existencialista daquele filósofo Jean-Paul Sartre, aquele filósofo francês existencialista, que ele disse assim, que o inferno são os outros. E ou o herege é o outro. E o Ziraldo, um comediante mineiro aí de Caratinga e de Minas Gerais, aí do seu estado, complementou, mas o céu também. Mas olha, gente, eu continuo naquela ideia de que, como já dizia Confúcio, de nada adianta, de nada vale, né? A gente tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Sim. Não adianta fazer um movimento sozinho. De fato, mas tem que ter mais gente imbuído no mesmo propósito, senão não adianta nada. Ela tem. Vou fazer um parênteses aqui de uma coisa bem prática. Antes de ontem, eu estive em Salvador. Eu fui
convidado para dar uma palestra num evento da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário da Bahia, chama ADEME Bahia, tá? Qual é o diagnóstico deles? O crescimento exponencial da criminalidade em Salvador, que eu acho que estende para quase todo o Brasil, tá? Uma situação que eu acho que é quase em todo o Brasil, pelo menos nas grandes cidades. O diagnóstico deles é o seguinte: o aumento da criminalidade está causando o seguinte: perda de investimento na cidade, desvalorização dos imóveis, fechamento de comércio, portanto, redução de arrecadação da prefeitura e do Estado, portanto, menos verbas de investimento, ou seja, está ficando ruim para todo mundo. Então, esse é um propósito. Aí quando E é um propósito chega nesse nível, querem fazer alguma coisa, né? Sim. Exatamente. E vai chegar dentro do condomínio o seguinte: meu amigo, eu não consigo mais pagar por essa segurança. Eu preciso pagar a escola do meu filho. Porque é cada vez tudo mais. Mais câmera, mais isso, mais tecnologia, mais... É tudo mais. É um círculo vicioso. Então vamos lá, o Beli Percival. Falem aí pra gente encerrar. Como é que vai ser esse evento? Acho que é 30 e 31 de outubro, não é isso? Em São Paulo. É o Safe Cities, não é isso? Vai. Bom, Safe Cities. esse evento vai ser um evento... Oi, pois não, Vinícius. Ah, tá. Eu postei aí. Esse é o card, né, que vocês podem Nós vamos divulgar para... daqui a pouco, ó. Isso. Daqui a pouco nós vamos postar. O pessoal vai ter 30% de desconto. Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo inédito aqui, né, no programa de vocês. A gente está... É um programa inovador. É um programa inovador. Isso. Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu queria dizer. Saiu da caverna de Platão. Né? Quer dizer, quebrou aquele ciclo. Mas é isso que tem que acontecer. E a gente não precisa ter medo da inovação. Né? É de fazer diferente, é de pensar diferente. É que a gente tem que ter respeito pelos que pensam diferente da gente, e isso é fundamental. Por exemplo, igual uma coisa, né, que eu sempre digo: você vê, eu faço publicação, faço vídeo, eu não faço uma crítica a ninguém. E nem falo mal de ninguém. Eu simplesmente publico as coisas que eu gosto. Se tem gente que vai ver ou não vai ver, para mim. Agora, mas eu faço aquilo que eu acho que é legal. Falando do evento, Alberto, Isso. Então vai ser 30 Agora é 31 você. de outubro, nas instalações da FAAP, aquela universidade aqui da Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo, próximo do Pacaembu. São mais de 40 palestrantes, tá? Em 15, 16 painéis. São mais ou menos metade são palestrantes internacionais que vêm ao Brasil, especialmente disso, e cada painel vai tratar de uma especialidade referente à segurança nas cidades. Tá certo? Tratando mais ou menos de todos esses aspectos que a gente comentou aqui hoje, tratando em profundidade. Vai ser um evento presencial ou online, para quem não puder vir a São Paulo, 30 e 31 de outubro, pode acompanhar online, sem problema nenhum, tá? Nós estamos oferecendo um cupom para o Resenha de Condomínio, né? Esse programa inovador aqui que nós estamos participando, que vai dar aos seus ouvintes um desconto de 30% para participar do evento, seja presencialmente ou seja online, tá certo? E a gente conta realmente com a presença de todos vocês. Nós gostaríamos muito
que não só a Márcia, o Vinícius, mas principalmente os ouvintes, né? Não só Sim. não só a Sindimar, a e os seus clientes, né, que são excelentes administradores, tem muitos condomínios, não apenas eles, mas também os ouvintes comparecessem, tá certo? A esse evento e contribuíssem para essa causa, né? Que é a causa fundamental para o desenvolvimento sustentável e seguro das cidades. É a redução do crime urbano e do medo do crime urbano. Não tenham dúvida sobre isso. Isso é a causa fundamental para o desenvolvimento sustentável da cidade. E é um evento inovador, né? Porque não tem esse não, tipo de oi? evento. E o pela evento primeira vez no inovador, Brasil. festival. Primeira vez no Brasil. Eu queria só fazer um complemento aqui do pessoal que está assistindo. Quando a gente fala desses vários temas, para abordar essa questão, todos eles são interconectados e se complementam entre si. Quer dizer, nenhum tema ele é isolado, né? Porque essa também é outro problema que a gente desenvolveu, que foi o modelo mental de pensamento, né? Que foi esse modelo linear e cheio de compartimentos. Essa foi a nossa formação. É tanto que quando a gente se formou, a gente estudou muita coisa e parecia que nada tinha conexão com nada. Hoje não. Hoje a gente está entendendo que tudo tem conexão, que você não resolve os problemas de forma pontual. Quer dizer, esse modelo mental já se exauriu quando surgiu a mecânica quântica no início do século passado. Quer dizer, você passou a pensar de uma outra forma diferente. E como tudo isso é muito complexo, como dizia o Richard Feynman, então esquecemos tudo isso, porque tudo isso pode ser explicado nesse movimento aqui do vinho, então esquecemos isso e tomamos o vinho. Uma taça de vinho, com certeza. Tá certo? Então, eu não sei o que tinha muito a ver, não, mas entrou a conversa aí. Já estourou o horário dela, com certeza. Ela está com uma questão lá com o filho dela, que vai para Portugal, ela está com o coração apertado. Ela está com o coração apertadíssimo, que o filho dela vai embora amanhã para Portugal. Ela está com o coração muito apertado, com toda a razão. Tá? E está louca para ir lá e beijar o filho, tá certo? Então, Brasil. A gente agradece. Agora o Vinícius que comanda. Eu queria agradecer muito aí a presença de vocês. Acho que esse projeto é bem legal, é bem interessante. Eu acho que é uma virada de chave até para a própria sindicatura. Eu entendo que o síndico tem um papel social, sim, em sociedade, mas é aquilo que eu falei, a gente não consegue fazer nada sozinho dentro do condomínio, se para fora. Então, de fato, tem que ter uma união em sociedade para alguma coisa mudar, né? E essa articulação é que é o grande eixo disso tudo acontecer. Queria muito agradecer a presença de vocês aí, desejar muito sucesso nesse evento. Eu e Vinícius, a gente vai estar fora, não sei se a gente chega a tempo de ir, mas de repente online dá para a gente entrar. Mas enfim, desde já muito sucesso para vocês e que dê tudo certo. Obrigada aí pela presença. Quando a Márcia, nós começamos a fazer a divulgação, né? Eu falei para a Márcia, vai ter uma live de aprendizado. Não é uma live para a gente ficar falando e compartilhando informação, porque aqui nós vamos aprender. Juntar Albélio e Percival, eu tive o prazer de nos dar estar com o Albélio. Aula também. Tive o prazer de estar com o Albélio. Participou de alguns eventos, né, Albélio? Um assistindo o outro. E eu tive a oportunidade de estar com o Albélio foi 2 ou 3 dias em Balneário Camboriú, e eu levei ele para a vida boêmia, Márcia. Eu vou ir pro boteco. Então, assim, nós conversamos muito, né? Trocou muita ideia, conversou muita coisa e já tive live com o Albélio, já tive live com o Albélio e com a Paula, com o Albélio e com o Percival também. E acaba que assim... a gente
falou sobre a ESG, lembra, gente? Foi muito foi. legal aquela live. É uma entrega assim, de conhecimento, e o interessante é porque eles trazem um assunto que é igual nós falamos no começo, é um assunto inédito, é inovador. Sim. Que a pessoa olha e fala assim, o que tem a ver com condomínio? Né? Mas quando você começa a falar e começa a ouvir, principalmente, né, o Albélio Percival, você vê que tem toda a relação com condomínio, só que a gente não vê. A gente não enxerga isso, a gente não vê dessa forma. Então, eu quero, assim, agradecer demais. Fiquei aqui praticamente quase toda a live em silêncio, mas aprendendo e gravando o que vocês estavam falando, porque realmente é um conteúdo diferenciado. Quem viu, viu. Quem tiver a oportunidade de assistir de novo, vai ver o tanto que foram 1h37 de entrega de conteúdo mesmo, porque e principalmente dessa forma, é um conteúdo que não está ligado ao trivial, ao básico, à rotina, tá fora da caixa. Tá fora da caixa, mostrando que não é só aquela caixa, tem muita coisa além, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter aprendido o que eu aprendi com vocês, de ter compartilhado essa 1h37 com vocês aqui. Albélio, Percival, obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra. E assim, foi sensacional. Aqui. Não tenho o que falar. E o pessoal que está nos assistindo, pessoal, só para lembrar, na próxima quarta-feira, o artigo que vai sair é o seguinte: condomínio, eu, um ser solitário. Esse vai ser o tema do artigo, que já está pronto. Já está aqui, inclusive a Márcia sempre marca lá dos artigos. E é interessante, por exemplo, esse que eu publiquei agora sobre filosofia, né, uma análise filosófica do condomínio, eu publiquei às 5 horas da tarde, quando foi às 19 horas, 300 pessoas já tinham curtido, outros compartilhado. Então, assim, está sendo uma experiência também muito interessante. Eu agradeço muitas pessoas, né, que estão compartilhando, que estão lendo o artigo. E quando eu comecei a escrever, uma pessoa lia, 2 pessoas. E agora a coisa foi evoluindo. Tá fluindo. Tá fluindo. Então está sendo assim, uma experiência muito, muito legal também. Eu também gostaria de agradecer. Gente, obrigadão. Obrigada a todo mundo aí. E olha, aproveitem o cupom de desconto e participem do evento, hein? Não se esqueçam. A resenha do Condomínios vai enviar o cupom para você. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado pelo brinde final, né? Aí para todos. Um brinde a todos que participaram. Valeu. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal, Foi uma que honra. foi com a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.